Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o devocional de Deuteronômio. Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, queridos, bom dia. Glória a Deus. O que nos sustenta de pé é a graça do Pai. Vamos começar? Deuteronômio 11. Exortação ao amor e à obediência. Amem ao Senhor teu Deus, obedeçam sempre os teus preceitos e os teus decretos e as tuas ordenanças e os teus mandamentos. Lembre-se que hoje não foram os teus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que ele fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com que o exército egípcio, com os seus cavalos e carros, como o surpreendeu com águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar. E o que fez Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu, com as tuas famílias, as tuas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram com os teus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhes ordeno. Obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra onde estão indo, para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos teus antepassados, aos descendentes dele, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e plantavam, e as sementes tinham que fazer a irrigação ao pé, como numa horta. Mas a terra que vocês estão atravessando o Jordão, vão para ela e tomaram posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra na qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, vocês obedecerem fielmente ao Senhor e aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, seu Deus, servindo de todo o coração, de toda a sua alma, então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a sua terra, a chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela lhe dará pastos nos campos dos rebanhos, quando vocês terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, e amem-nas como sinal nas mãos e prendam-na na testa. Ensine os teus filhos conversando a respeito dela, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando deitarem, quando levantarem. Escrevam nos batentes das portas, nas suas casas, nos seus portões,
para que na terra que o Senhor jurou que daria aos teus antepassados, os teus dias e os teus dias dos seus filhos, sejam muitos e sejam tantos quantos dias durarem e quantos céus há em cima da terra. Se vocês obedecerem todos os mandamentos que lhe mando cumprir, amando o Senhor seu Deus, andando em todos os caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão as nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde puserem os pés de vocês, o seu território se estenderá no deserto do Líbano, do Eufrates, do Mar Ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, seu Deus, conforme lhe prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde vocês forem. Prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção e obedecerão os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando, mas terão a maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, seu Deus, o tiver levado para a terra na qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto do carvalho de Moré, no território do cananeu, que vive em Arabá, próxima a Gilgal. Vocês estão prontos de atravessar o Jordão e tomar posse da terra que o Senhor teu Deus lhe está dando. Quando vocês estiverem conquistando e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de obedecer todos os decretos que hoje, decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Deixa eu falar uma coisa. Sabe por que você está vivo até hoje? Por que eu estou vivo até hoje? Por conta da graça de Deus. A verdadeira intenção do inimigo da nossa alma é nos tragar. Ele quer nos tragar igual ele traga plantações, igual traga cidade. Ele quer nos tragar, ele quer nos aniquilar. Ele quer destruir a nossa vida e o nosso futuro. Ele quer fazer da gente a pior parte do ciclo da nossa genealogia. Ele quer destruir o nosso futuro. Ele quer nos ameaçar. Sabe, você não pode ceder às ameaças do inimigo. Todas as vezes que eu me sinto acuada. Você já se sentiu acuado? Me responde aqui no chat. Quem já se sentiu acuado diversas vezes em situações da sua vida? Sabe quando você vive uma situação que você simplesmente não sabe o que fazer e se sente acuado? Acuado. Você não sabe o que fazer. É como se a vida estivesse te ameaçando. É como se não tivesse outro caminho. É como se não tivesse outro destino. É como se as coisas não tivessem uma solução. Quem já se sentiu acuado aqui? Isso mesmo, eu estou assim. Presta atenção. Isso mesmo, meninos. Responde com sinceridade. Poli, eu me sinto acuado. Eu também, gente. Eu também me sinto acuada milhares de vezes. Milhões de vezes. Só que a gente precisa ter uma coisa chamada discernimento. Entende? 1 João 4. Eu amo o texto de 1 João 4. Ele é tão esclarecedor. Sabe? É um texto que tem que estar apregoado no nosso coração. Quando você se sentir acuado, quando você passar muito tempo acuado, você pode ter, quando você tiver um projeto muito grande para você realizar, mas muito grande mesmo, um projeto que mudará ciclos, um projeto que você vai pisar novos territórios, um projeto em que vai mudar situações e circunstâncias, pode ter certeza que na metade do processo você vai se sentir acuado. Sabe quando todo mundo se comporta de um jeito, você também se comporta daquele jeito e você vê que aquele jeito não funciona e você fala, eu vou mudar.
É só pensar na mudança. Eu vou mudar. Pronto, o inimigo já tem um prato cheio para te acuar. E o pior é que ele tem os argumentos ideais para te ameaçar. É como um ladrão que vem de madrugada tentando roubar você. É como um ladrão que vem quando você está simplesmente desapercebido. Eu lembro que era abril. Abril. Final de abril de 2019. Eu lembro que eu tinha ido para a biblioteca, gente, eu tinha estudado 12 horas, literalmente, eu fechei 12 horas, assim, não estudei 12 horas, eu estive lá 12 horas. Foi um tempo em que eu decidi ver qual era o meu limite. Ó, maluca, né? Deixa eu ver qual é o meu limite aqui. Eu lembro que eu cheguei naquele lugar 8 horas da manhã, eu fiz uma pausinha de uns 15 minutos de manhã, parei 30 minutos na hora do almoço e eu lembro que eu parei mais uns 15, 20 minutos à tarde. E o resto do tempo foi todo estudando. Era exatamente 7h45 da noite. Então foram quase 12 horas. Foram 11, vamos colocar 11. Eu tava tão cansada naquele dia. Tão cansada. Nossa, tão cansada. Quando eu fechei meu material, eu pensei assim, uau. Hoje eu não consigo pensar em mais nada. Nada. Sabe quando você não consegue pensar em nada? Nada. Eu cheguei no meu limite. Eu fechei meu material 7h40, 7h45. Eu estava me encaminhando às 19h45 para ir pro meu carro. Meu carro estava numa subida, assim, tinha muita gente na rua. Eu estava tão cansada, eu estava andando tão distraída, eu estava fazendo tudo tão devagar, porque eu estava muito cansada. Você tem noção do que é você deixar o seu cérebro literalmente trabalhando por 11 horas sem parar? E a única coisa que eu pensei, eu vou chegar em casa, eu vou comer uma refeição gostosa, eu vou deitar e eu vou dormir. Eu só pensei nisso. Eu abri o porta-mala do meu carro e eu fui colocar a minha mala. E minha mala tinha meu notebook, todo o material de trabalho, todo o material de estudo dos últimos um ano e meio. E quando eu abri o meu porta-mala e coloquei minha mala, veio 3 bandidos, colocou uma arma na boca do meu estômago e falou, passa a chave. Eu realmente não entendi o que estava acontecendo. É sério. Eu tava tão cansada que ele teve que gritar comigo 3 vezes para eu entender que eu tava sendo assaltada. Ele falou, você não ouviu? Passa a chave. Eu falei, hã? Ele, olha, eu vou te matar. Passa a chave agora. E eu joguei a chave e saí rolando no chão. Um homem tava colocando lixo na rua. Coitado. Ele gritou tanto. Bandido! Ele colocou a vida dele em risco, ele colocou a minha vida em risco. Eles poderiam ter dado um tiro em mim, eles poderiam ter dado um tiro nele. Um policial que era vizinho dele saiu de cueca no meio da rua, ele estava tomando banho e ele escutou os gritos daquele homem. Ele saiu molhado e de cueca no meio da rua, gente. É sério. Ele pegou a arma dele e ele ainda atirou. Mas ele já tinha... Na hora que o policial foi para a porta da casa, foi tão rápido que o policial tava... O meu carro ainda estava à vista na hora que ele chegou. Ele ainda tentou, sabe? Imediatamente a gente estava avistando o meu carro, ele acionou toda... Olha só como Deus faz a coisa. Ele do celular dele, ele acionou todo o sistema de segurança pública de Brasília, do Goiás e de Minas. Ele acionava e eu falava os comandos. Ele acionava e eu falava os comandos. Ele ligou para vários lugares. Olha como Deus faz as coisas, né? Foi como um ladrão. Foi isso que o inimigo tentou fazer. E eu não sei o que aconteceu. Eu só sei, é tudo tão nebuloso, né? Eu só sei que ele ligou para vários lugares. Ele ligou no Detran, Detran DF, Detran Minas, Detran Goiás. Ele cercou o meu carro de todos os lados, explicou para onde o meu carro estava indo. Ele ligou na polícia civil, na polícia, todas as polícias, rodoviária, enfim, onde meu carro passasse, ele seria monitorado. E aí eles pegaram meu carro e subiram,
Eu liguei para minha mãe, eles ficaram comigo, o homem ficou de cueca no meio da rua. E a esposa dele depois chegou com um short, coitado, ele tava com sabão na cabeça. Sabe quando a pessoa tá com aquela espuma assim, curtindo o banho, de repente, bandido? O cara foi desse jeito, pro meio da rua, descalço. E aí, quando rapidinho minha mãe chegou lá onde eu tava, porque era bem perto da minha casa, e a gente foi pra delegacia, eu fiz exatamente o que ele me falou. Quando eu cheguei na delegacia, o policial já sabia que era eu. Engraçado, né? Eu cheguei na Polícia Civil e ele falou assim, você que é a moça do Ford Ka? Aí ele olhou pra mim e falou assim, moça, deixa eu te falar, eu fui assaltado. Levaram meu carro, não tinha seguro. A primeira coisa que eles perguntam é, tem seguro? E eu falei, não tinha seguro. Eu tinha 1 ano que eu estava sem seguro. E ele falou assim pra mim, olha, eu não quero te desanimar, mas eu perdi um carro assim, até hoje eu não achei, eu sou policial. Eu falei pra ele, meu filho, mas se o meu carro tiver que voltar, ele vai voltar. Ele, amém. Aí uma outra virou pra mim e falou assim, você tem fé? Eu falei, muita. Aí ela falou assim, se você tem fé, Deus, o bandido que entregou o seu carro vai ser o mesmo bandido que vai te devolver. Eu falei, ele vai devolver. Amém. E nós fizemos ali o boletim de ocorrência, eu fui pra casa. E ali eu comecei a ligar para algumas pessoas, eu comecei a ligar para o pessoal que eu conhecia do Detran, comecei a ligar para alguns policiais que eu conhecia. E ali eu liguei para alguns amigos meus, policiais civis, policiais militares também. E meu carro ficou sendo monitorado. E eu recebi 2 ligações. A primeira ligação que eu recebi foi de uma mulher de Deus e ela me falou assim, assim te diz o Senhor, antes da meia-noite o teu carro estará na tua garagem. E desligou o telefone. Eu amei. Dali, passou um pouco, uma outra mulher de Deus me ligou e ela disse assim, assim diz o Senhor, deita na tua cama, descansa o teu coração, que antes do raiar do dia, Deus vai entregar o teu carro impecável. O inimigo tentou tragar a sua vida, o inimigo tentou tragar o seu carro, o inimigo tentou tragar seu material, mas nada disso vai ficar nas mãos do inimigo. Só para que a glória de Deus seja manifestada. Nada vai acontecer. Seu carro vai voltar para casa intacto e você vai dizer, grandes coisas o Senhor fez e é por isso que eu estou alegre. Gerar um testemunho, viver um testemunho é angustiante, mas você está vivendo um testemunho. Toma teu banho, deita na tua cama, que antes de amanhecer o dia o teu carro estará na porta da sua casa. Eu lembro que eu sentei na cama, eu soltei 3 lágrimas. Na terceira lágrima eu enxuguei o rosto, eu falei assim, ou eu creio ou eu creio. Então eu levantei, tomei meu banho, deitei. E eu não consegui dormir, porque eu estava muito assustada. Quando foi 00:05, o telefone lá de baixo toca. Quem é que vai ligar 00:05 para mim? Eu falei, são os policiais. Eu pulei da cama, eu pulei a escada da minha casa e eu atendi. Só que quando eu atendi, eles desligaram, né? Porque é um pouco longe, gente. Realmente minha casa é muito grande. Do meu quarto para lá é perto, mas enfim, eles desligaram. E eu fiquei lá em pé. Quando eu fiquei em pé, eu falei, eles vão ligar de novo. Eles ligaram de novo e eu atendi. Eu falei, meu carro. Aí o policial começou a rir. Falei assim, você é a Poliana Grazélia Damasceno? Eu falei, moço, eu estava esperando a sua ligação, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos disse para mim que hoje à noite meu carro voltaria. Ele falou, dona, eu preciso que você venha para uma delegacia bem longe da minha casa e eu preciso contar um milagre que aconteceu com o seu carro. Eu falei, como ele tá? Ele falou assim, além do carro estar intacto, o seu notebook está aqui intacto também. Eu falei, o que? Ele seu notebook está intacto, seus documentos estão intactos, estava tudo no carro. Seus cartões estão aqui, mas eu vou pedir para você trocar todos eles. Tudo está intacto. Quando eu cheguei lá na delegacia, estava todo mundo rindo e feliz, em clima de festa. Eu falei, gente, isso aqui é uma festa, só eu tô assustada. Eles falaram, senhora, nós demos 48 tiros no seu carro. 48 tiros, com os melhores atiradores de Brasília. E nenhum pegou. Os bandidos deram tanto tiro de fora para dentro, a gente de dentro para... Não pegou. É impressionante, ninguém matou ninguém. Seu carro tá intacto, nenhum tiro alcançou seu carro. O problema, olha só como é que o inimigo foi, né? Eles estavam passando um problema muito sério de gasolina, então tiveram que 3 viaturas, porque ia
Aí acabava a gasolina no meio do caminho, eles pegaram os bandidos na porta de uma delegacia. Gente, eles foram acuando eles até a delegacia. Quando chegou na porta da delegacia, eles foram todos cercados, porque tinha muito policial civil. Então eles abandonaram o meu carro e saíram. E a única coisa que aconteceu, eles só pararam porque um pneu furou. Eles estavam correndo tanto. O meu carro, ele é um carro 1000, eles colocaram 220 quilômetros no meu carro. Vocês não fazem ideia a quantidade de multa que tinha no meu carro. Eu consegui justificar todas elas, mas tinha muita multa no meu carro. Aquelas multas de R$ 1.600, um monte. Porque eles passaram a 220. Eles não entenderam que era um Ford Ka. Eles só entenderam que era um Ford Ka muito tempo depois, porque correu demais. Aqueles carros da polícia enorme não conseguiram parar o carro. Como eles foram habilidosos. E ali naquela noite, naquela madrugada, eu lembro que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o sol estava raiando. E eu me lembrei da palavra daquela profeta. E ela disse, antes que venha o primeiro raio, antes de meia-noite você recebe uma ligação. E antes que raie o primeiro raio de sol, você vai voltar para casa com o seu carro. Eu não voltei para casa com o meu carro no raio de sol, porque como o pneu estava furado e a gente precisava, e como foi de madrugada, precisava de resolver trâmites da delegacia, entendeu? Mas quando cheguei na minha casa, era o primeiro raio de sol. Ele estava entrando e eu lembro que cheguei na esquina da minha casa e tinha um raio de sol chegando, era esse horário mais ou menos. E eu falei, só o Senhor é Deus. Exatamente como o Senhor falou, meu carro não teve um arranhão. Um arranhão. Eu tive muitos problemas porque eles bateram muito a porta do carro, então tirou o eixo central do carro, deu uma estragada boa no carro, gente, mas foi, sabe, tipo assim, mau uso. Como é que eles colocam 220 quilômetros, 220 por hora em um carro de 1000 por 40 quilômetros? Foi isso que eles fizeram. Então, vocês imaginam os danos do motor, enfim, teve vários danos, mas, sabe, 48 tiros. Eles tiveram que justificar 48 balas e nenhuma pegou, nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus queria manifestar a glória dele. Ele queria que hoje eu estivesse contando esse testemunho para vocês. Mas, gente, foi tão apavorante viver aquele testemunho. E quando Deus nos entrega um testemunho de presente, não vai ser gostoso. Tem gente escrevendo assim, eu tô chorando, eu tô impactada. E eu também tô bem emocionada de lembrar tudo aquilo que eu vivi. De lembrar que o inimigo estava desejoso por tragar a minha alma. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabia que no ano de 2020, exatamente um ano depois, 1 ano e 2 meses depois, eu estaria começando um devocional que mudaria a vida de muitas pessoas. Vocês acham? Aquela noite teve uma armadilha. Eu fui acuada. Teve uma armadilha do diabo na minha vida e aí foi nítido para mim. Foi a intenção dele. Foi nítido. Foi nítido. Haviam 3 meninos com 3 armas, uma colocando na boca do meu estômago e 2 na minha cabeça. E eu demorei para processar. Por muito menos as pessoas morrem. Eles poderiam ter me matado ali na hora. Eu não conseguia entender que eu estava sendo assaltada. Tinha um homem, ele gritava tanto para tentar me ajudar. Ele ficou paralisado. Sabe quando a pessoa fica paralisada, mas ele berrava? Teve um policial que saiu de cueca. E ele estava subindo a cueca. Ou seja, ele achou a cueca dele e ele estava subindo para ele não vir pelado no meio da rua. Então todo mundo correu riscos. Todo mundo ali. E quando eu tive aquela experiência, foi nítido para mim que algo iria acontecer. Porque ninguém passa por uma situação como essa. Ninguém, absolutamente ninguém passa por uma situação como essa
sai ileso na sua vida, no seu corpo, sai ileso no carro. Eu digo que meu carro saiu ileso, apesar de ter tido vários desafios com o carro. Ninguém sai ileso dessa forma. Um policial bem experiente, ele falou assim: Dona Poliana, eu tenho anos de polícia, eu nunca vivi uma situação como essa. Gente, eu não fui parar no jornal, mas meu carro foi. Meu carro foi parar no jornal porque essa história foi tão impressionante para eles que isso foi para 48 tiros e nenhum pegar no carro, nenhum. Colocar 220 quilômetros num carro 1000. Meu carro tá fraco, meu carro já estava fraco na época. Foi algo assim que eles não acreditaram. Mas você sabe, quando eu chego à conclusão de que a graça que me sustenta, de que o inimigo da minha alma ele está pronto para me pegar em um dia desprevenida, em um dia despreparada, em um dia que eu estiver cansada, e ele quer tragar a minha alma e a sua alma. Mas se você estiver no caminho da obediência do Senhor, o inimigo pode querer tragar a sua alma, o inimigo pode querer levar a tua história, o inimigo pode querer aniquilar a tua descendência. Ele pode fazer isso, mas você sabe o que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é que vai gerar um testemunho. E gerar um testemunho é um desafio sobrenatural. Porque da mesma forma que é a graça que nos sustenta de pé, é a graça que nos movimenta, é a graça que faz com que a gente saia de um lugar e vá para outro lugar. Da mesma forma, o inimigo da nossa alma, ele sabe disso. E ele quer vir, ele quer destruir a nossa vida. Porém, quando eu e você entendemos que é a graça, é exatamente quando o Senhor envia anjos ao meu respeito e ao teu respeito para nos livrar. Ele nos livra. O problema é que às vezes a gente dá muito mais importância para o inimigo da nossa alma do que para a graça de Deus. A graça de Deus é tão poderosa, ela é tão poderosa que ela é capaz de te tirar do vale da sombra da morte e te levar para um lugar de glória. Ele te tira do inferno e te coloca no lugar do testemunho. A gente dá tanta importância para o inimigo ou para as coisas que ele está querendo tragar na nossa vida e a gente não entende que muitas vezes é gerar um testemunho. Presta atenção, gerar um testemunho dói. Gerar um testemunho é avassalador. As pessoas me mandavam mensagem, elas perguntavam: como você está? E eu falava: nem sei. Gerar um testemunho dói. Poliana, como você está? Não sei. Eu ali, naquelas 3 horas que meu carro ficou na posse deles, eu não sabia como eu ia fazer para trabalhar, porque meu notebook estava com eles. Eu não sabia como eu ia fazer para estudar, porque meu notebook estava com eles. Eu não tinha carro para me locomover, eu não tinha dinheiro para comprar outro carro. Eu só sabia que eu ia recomeçar. A única coisa que eu pensei foi: eu só sei que eu vou recomeçar. Eu só pensava assim: se o Senhor me permitiu estar viva depois desse episódio, é porque Ele quer que eu recomece. Naquela noite, quando o policial pegou com o olho, ele encheu o olho de água, ele falou assim: toma seu notebook, moça. Até seu notebook voltou. Olha, gente, eles limparam todo o meu notebook. Eles limparam, eles chegaram, eles acessaram ele, eles limparam o notebook. Eles tiraram todos os post-its que eu tinha deixado no notebook. Eles fizeram limpa dentro, fora, já para vender, entende? E quando eu peguei o notebook na minha mão, quando eu olhei meu carro, apesar de estar bem sujo, porque a delegacia vai fazendo o negócio das digitais, né? E depois até para lavar, fica bem difícil para lavar. Levei algumas lavagens para conseguir tirar todo aquele, eu esqueci o nome que eles colocam, vocês sabem? Aquele negocinho para poder pegar a digital. Meu carro tava todo desse jeito, que eles já tinham feito a marcação da digital do meu carro. Aí tinha muita digital minha, mas tinha a digital dos 3 lá, porque na verdade eles só pegaram 2. Eles não pegaram os 3. Um fugiu pro mato e 2 foram presos aquela noite. E eu lembro que eu fui para audiência. Tem um destaques aqui chamado perdão.
Depois eu sugiro que você assista, que isso pode mudar muita coisa na vida de vocês. É muito lindo esse destaque. Eu cheguei na audiência e eu pude ter a grata oportunidade de perdoar. O menor não, porque ele ficou do outro lado de um vidro e não me permitiram ter acesso direto a ele, justamente porque ele é menor. Agora, o que era maior, o que tinha 18 anos, eu pude olhar, é lindo, não é, Paula? Eu pude olhar nos olhos dele e declarar salvação sobre a vida dele e perdão. Foi bem emocionante assim a audiência, foi bem legal a audiência e foi bem impactante mesmo. E quando o Senhor nos entrega um testemunho, Ele nos entrega um testemunho para que a gente saia amando mais ainda. Quando eu olhei para aquele rapaz, ele estava tão acuado. Já não era eu acuada, já era ele, entendeu? Quando eu cheguei ali na audiência, eu cheguei ali como vítima, como advogada, eu cheguei ali, tinham policiais em volta dele, muitos policiais armados, com a mão, eles ficam, é protocolo, eles ficam engatilhado mesmo assim. Tinham vários policiais, tinha um do lado, um do outro e um atrás, haviam 3, já engatilhado mesmo assim. Haviam alguns policiais que ficam dentro, alguns policiais penais que ficam dentro da audiência, né, apostos para poder conter se precisar. Tinha um juiz, tinha um representante do Ministério Público e era bem acuante para ele, não para mim. E quando eu chego ali, a gente chega dentro do ambiente de audiência, é um ambiente leve para mim, mas era um ambiente muito pesado para ele. Era um ambiente em que eu estava ali com todo um aparato, mas ele estava ali humilhado. Aquele menino que me fez tanto mal, ele estava igual um bebê. Eu pude ver um rapaz parecendo uma criança. Sabe criança quando acabou de apanhar da mãe? Ele estava desse jeito. Ele chorou tanto na audiência. Menino de 19, 18 anos. Ele chorou tanto na audiência, E eu olhei no olho dele e falei assim: fulano, você é mau. Você é muito mal. Quando me deram a oportunidade de falar com ele, mas eu declaro, olha para mim, eu declaro sobre a sua vida que você vai ser bom. Sabe, hoje você é mal. Sabe o que está acontecendo com você? Você sabe por que você está sendo preso? Porque você deixou o inimigo da sua alma destruir o seu futuro. Eu não sei quanto tempo você vai ficar preso. Eu não sei quanto tempo você vai ser sentenciado daqui. Eu não sei quantas passagens você já tem. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu posso te falar uma coisa. Você precisa de entender que você tem a grata oportunidade de voltar para aquele presídio e de fazer tudo diferente. Lá tem igreja, lá tem uma equipe pastoral pronta para te acolher, para você deixar de ser mal e passar a ser bom. Para que essa seja a sua última audiência, a última audiência da sua vida, para que você nunca mais tenha que passar pela mão da justiça. Você precisa sair do inferno e ir para o céu. Aquele dia você tentou me matar, você tentou destruir os meus sonhos, você tentou destruir o sonho da minha família, você tentou me acuar, mas você não conseguiu. E hoje o inimigo está tentando te acuar. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu te perdoo. No que depender de mim, você é perdoado. Você me trouxe um prejuízo emocional, você me trouxe um prejuízo financeiro, porque meu carro nem sei quanto que vai ficar lá. Gente, eu gastei 8 mil reais no conserto do meu carro, tá bom pra vocês? Só pra vocês terem ideia da bagunça que eles fizeram no motor e na porta do meu carro. 8 mil. 7, 8 mil, negócio assim, foi bem caro, entendeu? E eu fiquei mais de um ano pagando diluído no mecânico. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, foi bem alto o meu prejuízo. Eu acho alto. Eu falei o valor pra vocês porque eu acho alto. Para um carro que não ganhou um tiro, ter esse prejuízo todo por eles forçarem o meu carro, né? Eles forçaram tanto o meu carro que de lá pra cá meu carro só fez assim, ó. Então toda hora dá problema, justamente por causa dele. Mas deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Existia
ali 2 pessoas, a Poliana e aquele rapaz, e um destino, 2 destinos. Olha a diferença do que aconteceu comigo. Eu fui restituída de tudo que eu fui roubada. E olha a diferença do que aconteceu com aquele rapaz. Ele tá preso. Como eu sou advogada, o sistema da justiça, ele capta tudo que sai no diário oficial no meu nome. Então, direto eu vejo um andamento processual desse processo, entendeu? Não por eu ser vítima, mas por eu ser advogada. Então, qualquer coisa que meu nome saia em veículos oficiais, qualquer, eu vejo pelo andamento dos advogados, entendeu? Então, volta e meia eu vejo o andamento. Ele foi sentenciado, ele ficou preso, eu acho que ele já até saiu por agora, entendeu? Eu vejo, é muito forte, Ivone, esse testemunho. Eu não contei ele todo não, vocês que já viram lá o destaque sabem que tem muita coisa ainda, mas eu não dá tempo de eu contar ele aqui, porque ele já foi contado, né? Mas eu tô lembrando, porque eu quero mostrar pra vocês a diferença da bênção da obediência e de quando você decide adorar a deuses estranhos. Eu recebi do Senhor a graça da bênção da obediência. Quando você obedece ao Senhor, obedece os estatutos do Senhor, simplesmente o resultado disso é que as bênçãos te alcançarão. Naquela noite eu não corri atrás do meu notebook foi entregue na minha mão. Naquela noite eu não corri atrás do meu carro foi entregue na minha mão. Quando eu cheguei lá na delegacia, estavam todos extasiados. Todos estavam na porta para me receber. Todos os policiais. Eles queriam ver quem era a Poliana. Eles não acreditaram que eles estavam entregando meu carro intacto. Nenhum acreditou que eles estavam entregando minha OAB. Até minha OAB estava dentro do carro, gente. Já estava dentro do carro. Então, assim, eles simplesmente não acreditaram. Eles não acreditaram. O delegado estava na porta da delegacia para me receber. Todos os policiais militares, todos os policiais civis, todos eles estavam literalmente na porta da delegacia, porque eles queriam ver o rosto da mulher que teve tudo restituído, porque para eles aquilo ali era extraordinário. E eu falei para eles, gente, eu sou crente, sou evangélica, gente. Eu conheço um Deus que faz milagres. Aí um rapaz até falou assim, eu sabia. Não tinha como, não. Como eu nunca entreguei um bem para uma pessoa. Você foi assaltada às 8, são meia-noite. São meia-noite. Eu tô te entregando tudo na sua mão. Naquela noite eu já levei meu notebook, já levei minhas coisas. Eles jogaram no lixo meu material. Pra vocês terem ideia, 2 policiais saíram de lá, pegaram com eles aonde eles tinham jogado minha mala fora, porque eu perdi todo o meu material. Perdi anotações de quase 1 ano. Tanto anotações de clientes quanto anotações de estudo. Perdi 1 ano de anotações. Eles rodaram toda uma estrada que eles falaram que passaram. Eles até esse carinho eles tiveram por mim. Eles ficaram 1 hora rodando de canto em canto e eles não conseguiram achar. Mas aí teve uma amiga minha, olha só como são as coisas. Teve uma amiga minha que eu contei essa história. No outro dia de manhã, aí eu contei tudo o que aconteceu. Eu falei, não, mas eles só não acharam a minha mala, com todo o meu material escrito, com a minha bolsinha, com meus cadernos, eles não acharam. E eu dormi. Eu mandei um áudio para minha amiga e eu dormi. No outro dia de manhã, era mais ou menos umas 11h30 da manhã. Ela apareceu na minha casa com todo o material para mim. Eu falei para vocês que eu fui restituída de tudo. Tudo. Ela foi na papelaria mais cara de Brasília. E é o material que eu uso até hoje, vocês acreditam? Ela foi na papelaria mais cara de Brasília. E ela comprou tudo. Ela falou, Poli, eu quero fazer parte do seu testemunho. Eu preciso. Quando você me contava essa história, ontem à noite, o Espírito Santo me falava, você vai comprar o material dela. Quando você me contou que todo o seu material foi embora, Poli, eu imaginei que eu ia ter que dividir a prestação do notebook. Eu ia te dar.
O Senhor já tinha colocado no meu coração, não tinha como dividir, mas o Senhor falou assim, eu quero que você devolva para ela todo o material. Então, quando eu descobri que era só o seu material, eu falei, eu vou entrar na melhor loja, eu vou comprar tudo do melhor. A caneta não foi só uma caneta, foi a melhor caneta. A bolsinha não era uma bolsinha, não é uma bolsinha, era a melhor bolsinha. A borracha não é uma borracha. Era assim, qual é a melhor borracha daqui? Qual é o melhor post-it? Qual é a melhor régua, moça? Moça, a tesoura. Qual é a melhor tesoura que você tem nessa loja? E foi assim que eu fui restituída. Porque existe uma terra que emana leite e mel para a obediência. E no outro dia, o meu material estava todo comigo. Eu não ganhei um caderno, eu ganhei um caderno lindo. Entende? Eu não ganhei uma caneta, eu ganhei a melhor caneta, a mais cara. E eu falei, minha filha, você gastou uma fortuna. Ela falou, não gastei nada. Se eu tivesse que te dar um notebook, que seria uma fortuna. Porque ontem à noite, enquanto eu estava sabendo da sua história, o Espírito Santo estava me movendo e falando, é você que vai restituir o material dela. E eu não entendi ali na hora, eu pensei, Senhor, eu vou. E então, Polly, quando eu descobri que era só papelaria, eu falei, é a melhor papelaria. É a melhor papelaria, porque Deus tem parte comigo nessa história. Então, no outro dia, eu já fui restituída do meu material por essa minha amiga querida, uma das minhas melhores amigas. E ali o Senhor, no outro dia, me restituiu o meu carro. E ali foi indo. E eu recebi a bênção da obediência do Senhor. No dia da audiência, eu pude pregar a salvação para aquele menino. Talvez ele nunca tivesse ouvido falar em salvação. Tinha uma mulher que chorava tanto na audiência, com um bebê no colo, uma bebezinha. Tanto, depois eu descobri que ela era namorada dele, né? E que aquela bebê era filha dele. A irmã dele estava lá, a mãe dele estava lá. Elas se ajoelharam, elas me pediram perdão. Eu falei, não se preocupe, fique em paz, tá tudo bem. Tá tudo bem. E ali elas me contaram um pouco da história deles, aos prantos, chorando, pedindo perdão. Eu falei, ele vai ter que ir para aquele presídio e ele vai ter a grata oportunidade de ser salvo. De receber também lá na frente a bênção da obediência. De lá na frente, daqui a alguns anos, poder contar um testemunho de como Deus tirou ele do inferno e levou ele para o céu, se ele quiser. Se ele não quiser, a vida dele está fracassada e condicionada ao inferno. E eu saí. Então, gerar um testemunho, passar um tempo de humilhação, dói, é muito dolorido, é muito difícil. Talvez o tempo de testemunho é no deserto. É aqui, igual esse povo, no deserto. Mas o Senhor, Ele tem falado pra gente, é no deserto que a gente adora. É no deserto que a gente diz, eu vou fazer. É no deserto que a gente fala, eu vou até o fim. É no deserto que a gente fala, não importa o quanto o inimigo da minha alma me acue. Não importa o quanto o inimigo da minha alma, ele tenha tentado me aprisionar. Eu vou até o fim. Existe uma diferença entre você estar passando por um vale, você está passando por um vale em adoração, ou você está passando por um vale em murmuração. Quando você está passando por um vale, você está ali em adoração, você tem a certeza de que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Quando você tem essa certeza todos os dias da sua vida, independente do que te aconteça, lá na frente você vai entender que tudo serve para gerar um testemunho. Se você hoje fala para mim, Poliana, eu tô passando uma situação muito desagradável. Que bom. Esse é o presente que Deus te deu na sua mão, para que um dia você seja um testemunho. Nunca vai ter um testemunho gostosinho, do tipo, ai, nasci linda, maravilhosa e rica. Gente, glória a Deus. Aleluia. Que testemunho é esse? Testemunho é com dor. Testemunho dilacera. Testemunho corrói os ossos, mas testemunho serve para mostrar a glória de Deus. Testemunho serve para mostrar que não interessa que o diabo, que o inimigo da sua alma, que Satanás te acue, tenta roubar, te aniquilar, te esfolar, te destruir, não interessa. O que interessa é o que o teu Deus é capaz de fazer diante desse testemunho. Todos os dias, quando você acordar e você perceber que a glória do Senhor se renova cada manhã, se renova cada manhã, se renova cada manhã, você perceba que é mais um dia com uma grata oportunidade de adorar ao Senhor, independente das circunstâncias.
adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Hoje você pode adorar ao Senhor. Amanhã você pode adorar ao Senhor. Você está sentindo dor, você pode adorar ao Senhor. Você não está sentindo dor, você pode adorar ao Senhor. Tá machucando, vai adorar. Tá escasso, vai adorar. Tá bonança, vai adorar. Sabe por quê que eu e vocês somos levados ao deserto? Para que a gente conheça quem é o nosso Deus. Muitas vezes você é colocado, estrategicamente colocado no lugar da humilhação, para que quando você chegue na terra que emana leite e mel, você simplesmente não diga, fui eu. Entenderam? Foi a minha mão, foi a minha história, foi a força do meu braço. Quando o Senhor te colocar numa terra que emana leite e mel, você precisa de ter a consciência que foi o Senhor. De manhã adore o Senhor, de tarde adore o Senhor, de noite adore o Senhor, de madrugada adore o Senhor. Essa noite eu acordei, eu nem olhei no relógio que horas que era. E quando eu acordei eu falei, ai que bom, tô acordadinha. O celular não despertou, então eu tenho mais um tempinho de oração. Eu orei, dormi, devia ser, sei lá, no meio da madrugada, né? Aí daqui a pouquinho eu acordei e eu falei, tô acordadinha, bom que eu posso orar mais um pouco. Aí eu orei um pouquinho, dormi de novo. Aí daqui a pouquinho eu acordei, aí eu falei, ainda não amanheceu, acho que é pra eu orar mais um pouco. Orei mais um pouquinho, o celular despertou, já era 5. Mas o que eu acho interessante é que essas coisas só acontecem comigo porque a minha mente, ela está disciplinada. Disciplinada à intercessão. O meu coração, ele está disciplinado à adoração. E quando tá de madrugada, é um silêncio. É um silêncio, então eu consigo me conectar melhor com o Pai. Se eu acordo de madrugada, eu preciso disciplinar a minha mente e o meu coração a adorar. Quando o Senhor me tirar desse lugar e me colocar no lugar que Ele tem para mim, que é a terra que emana leite e mel, eu preciso ter a mente e o coração condicionado a adorar. Aproveite a oportunidade que você tem hoje. Aproveite a oportunidade que você tem agora. Exatamente vivendo o que você está vivendo. Exatamente nessa história que você está aí. Porque quando Deus te colocar aí, Ele vai te colocar no lugar da obediência, na terra que emana leite e mel. A sua mente, o seu coração precisa estar completamente condicionado a adorar. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te adoramos porque tu és bom. Te adoramos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te adoramos porque por mais que o nosso inimigo tenha tentado nos acuar, nos constranger, o Senhor e a tua doce mão têm nos levado a um lugar de adoração. Obrigada, Senhor, todas as vezes que o Senhor dispensa anjos ao nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é galardoador daqueles que em Ti esperam. Obrigada, Senhor, que o Senhor estava naquele dia comigo. E obrigada, Senhor, que o Senhor está hoje comigo. Obrigada, Senhor, que o Senhor não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de me amar todos os dias. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada por esse devocional. Obrigada por nos conectar a pessoas diferentes. Pessoas em que vamos estar juntas no reino dos céus. Obrigada, Senhor, por me fazer um instrumento nessa geração. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigada porque as tuas misericórdias se estendem sobre a minha vida. Te louvo, te agradeço, exalto o teu nome. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos serão frustrados. Ainda que os meus planos se frustrem, o Senhor não vai se frustrar. E ainda que eu queira algo que seja contra o que o Senhor quer, eu ainda assim abro mão para viver a história que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos.
A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você está onde você está porque você está gerando um testemunho. Louve o Senhor de manhã, louve o Senhor de tarde, louve o Senhor de noite. Não faça da tua justiça justiça própria. Mas deixa te chamarem de boba, não tem problema não. Deixa te chamarem de inocente, não tem problema não. Deixa dizerem que não tinha que fazer isso, não tem problema não. Mas deixa, porque quem você quer agradar? Aos homens ou ao seu Deus? Qual justiça você quer que seja feita? A sua ou de Deus? Onde você quer estar depois de tudo isso? É tão rápida a vida. Passa tão rápido. Essa história aconteceu em 2019, parecia que foi ontem, né? Já passou aí 2020, 2021, 2022. Acho que foi dia 29, hoje é dia 28. Amanhã fazem 3 anos que essa história aconteceu. Presta atenção, o tanto de tempo que tem. Já tem 3 anos dessa história, gente. Parecia que foi ontem. Parecia que eu vivi aquela cena ontem. Eu vivi, sabe? Já foi 3 anos. Amanhã fazem 3 anos. E eu já vivi os últimos 3 anos. Eu já vivi para a glória de Deus os últimos 3 anos. Projetos do Pai começaram na minha vida nos últimos 3 anos. Quantas pessoas foram alcançadas nos últimos 3 anos? O inimigo sabia disso. Ele sabia que nos próximos anos da minha vida, muitas pessoas teriam as vendas dos olhos arrancadas. Naquele dia eu não sabia por que eu estava sendo tão afetada. Naquele dia eu não fazia noção de por que aquilo estava acontecendo comigo. Mas o Senhor sabia. Ele sabia que Ele tinha um projeto. E aquela noite em que eu poderia ter reclamado, murmurado, chorado, eu falei assim, quer saber? Eu vou adorar a Deus. Naquela noite em que os bandidos estavam tentando fazer festa e se alegrando com o meu carro, eu estava no meu quarto adorando a Deus. Você consegue adorar a Deus na humilhação? Você consegue adorar a Deus no vale? Você consegue adorar a Deus quando você foi injustiçado? Porque eu lembro que eu tomei meu banho e eu fiquei, glória a Deus, Deus é tão bom, Deus livrou a minha vida. Eu lembro que eu ficava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu ficava repetindo isso. E uma das profetas que falou comigo, ela falou assim, você não para de repetir, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus te tomou nada, você vai ser restituída. E olha, ela não sabia que eu estava fazendo isso. Eu estava na minha cama e eu ficava, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a profeta me liga, ela fala, você falou assim, você está falando, Deus não tomou nada. Pode parar de falar. Sabe o que é isso, Poliana? Isso é um testemunho. Isso é um grande testemunho. O inimigo tentou te matar, porque ele sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Mas a capacidade da sua oração encontrou um lugar no céu. É como se ele falasse, como falou para Jó, olha ali minha filha, olha o que ela vai fazer quando você tentar tragar ela. Deus me deu e eu te entrego a glória. Quando acontecer alguma coisa com você, faça como eu fiz naquela noite, devolva a glória ao Senhor. Devolva a glória ao Senhor. E Ele vai te surpreender com o sobrenatural. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente retoma para continuar o livro de Deuteronômio. Um beijo, meu povo, um dia abençoado para todo mundo.